podemos ler a Bíblia? Eita, prego. Vamos ler a Bíblia? Hoje nós vamos ler o verso 10 do capítulo 1, o verso 1 e 2 do capítulo 2. Firmeza? Beleza. Tudo certo? O que aprendemos no primeiro capítulo, então? João escreve a carta, tem vários objetivos a carta. Um dos objetivos está no capítulo 1. O que ele fala que nós podemos entender? Qual é o objetivo da carta? Mostrar que a verdade traz alegria completa. Que Jesus vem em carne e a nossa história passa a ser importante. No verso 4 ele vai dizer: estas coisas vos escrevo para que a nossa alegria seja completa. Um dos objetivos da carta é trazer alegria completa para a gente. Para isso a gente precisa saber de algumas coisas. Que Jesus, ele veio em carne e por isso a nossa história se faz importante, porque a história ela é importante por causa do Cristo, porque ele veio, de fora pra dentro, interferiu na nossa história e mudou a história, né? Ah, mas isso é legal para a história toda? É legal para a história toda, mas para a história da nossa vida é o que importa, porque se ele não viesse, nós nunca mudaríamos, né? Então nós precisamos entender que Jesus, ele veio em carne. O que mais nós aprendemos do verso do capítulo 1? O que mais que nós aprendemos? Que a vida eterna vence a morte, assim a vida existe antes da morte. Isso traz alegria. Isso. E tem um trecho em Efésios, capítulo 2. Jesus ressuscitou e nós ressuscitamos com ele então. Ele venceu a morte, nós temos a vida eterna, ou virar a terra de ponta cabeça. A vida eterna é trazer a vida eterna do céu. Todos somos iguais, sem distinção. A vida eterna seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Está lá em Mateus também. Isso, a vida eterna, é importante a gente saber que a vida eterna ela começa aqui, e ela não começa lá no céu, por causa do encontro, devido ao encontro que nós tivemos. O encontro que nós tivemos com Cristo faz com que a gente tenha a vida eterna, porque a vida eterna, na verdade, é a pessoa do nosso Senhor Jesus que venceu a morte, né? E por ele vencer a morte, todo o sistema ou tudo que gera morte é contra a vida eterna. E por isso nós temos que trabalhar pela vida e não pela morte. A vida eterna é o serviço ao outro. Isso. Assim terei vida eterna, porque eu sei para onde eu vou. Isso. Deus nos dirige, nos leva para onde Ele está. Isso. Servir, né? Não ser servido, né? Isso. Mas lembra que eu falei sobre comunhão também? Que essa comunhão aqui não é uma comunhão só de partilhar pão, de dividir as coisas, mas é do sofrimento que as pessoas estavam vivendo na carta, né? Os destinatários da carta estavam vivendo. E por isso que João vai falar sobre a comunhão que eles precisam ter, porque é essa unidade que vai fazer com que a gente tenha força. Uma outra coisa que eu enfatizei é sobre o pecado, que o pecado do corpo ou de um membro, ela reflete em todo o corpo. Então o pecado de um membro é pecado de todo o corpo, assim como a dor que nós sentimos, a tristeza que sentimos, a alegria que sentimos é para todo o corpo. O pecado também é. Por isso que nós falamos que nós temos que confessar os pecados, né? E vida cristã é uma responsabilidade onde todos, né, assumem responsabilidades, né?
Então, por isso que o Novo Testamento vai dar ênfase em coisas indivisíveis, lembra? Que é corpo, que é família, que é edifício, né? Que Paulo mesmo diz. Então, são exemplos indivisíveis. Então, se um membro do corpo ele erra, todo o corpo erra, né? Então o pecado passa a ser um erro coletivo e não um erro individual, né? Essa é uma coisa que nós precisamos pensar muito, né? Porque é algo que a igreja esquece, que nós somos pecadores. E aí a gente só condena pecados visíveis e não pecados que estão ocultos, né? E quanto mais estereotipado for o pecado, o erro da pessoa, mais ela vai sofrer, né? E vai ser rejeitada pela comunidade. E é algo que a gente pode eliminar do nosso meio, né? Pode tentar eliminar. Essa parada de pecar ocultamente, né, fora da comunidade, isso é uma forma de você negar Jesus também, né? Sem Você dúvida. dizer que Deus não existe, né? Esse Deus não é verdadeiro. Sem dúvida. E assim, o que a gente precisa entender é que para João tem um grupo que anda na luz e um grupo que anda nas trevas. Então o João está escrevendo para a igreja. E por ele escrever para a igreja, ele acredita que as pessoas que estão na comunidade ao qual ele está escrevendo, eles são luz, né? Eles estão na luz. Ah, quem está na luz não erra? Não, erra, mas não erra ocultamente. Ela erra para que todo mundo veja, porque ele está na luz. O senhor, sobre o pecado ocultamente, o senhor falou também que muitas pessoas pecam ocultamente, espiritualmente falando que se pedir perdão será perdoado, né? Mas o perdão também só está naquele que está na luz, né? Isso. Para aqueles que não estão na luz, não há perdão. Isso, aqueles que não estão na luz não tem jeito, porque eles não entenderam a pessoa de Jesus ainda, né? Então, Não vai ter nem arrependimento. Não vai ter. Paulo, se a pessoa não conhece a verdade, Então, ele está nas trevas. Ele está nas trevas. então ele já é condenado. É verdade. Já está condenado, porque está nas trevas. Isso é fato. Para João, isso é muito claro, né? E não tem essa parada de eu tô no mundo, mas eu vou para o céu. Não, ou você está no mundo ou você está na vida eterna. É um dos dois. Você tem que assumir a sua posição, né? Você tem que assumir a posição que você tem. E é claro que João está escrevendo para a igreja. A gente tem que entender que João está escrevendo para a igreja, né? Existe salvação fora de Jesus? Não existe salvação fora de Jesus. Fora da igreja existe salvação? Sim, fora da igreja local existe salvação, né? Mas fora de Jesus... Fora de Jesus nunca. Fora de Jesus nunca. Porque o único caminho ou o intermediário, como o Novo Testamento diz, é só através de Jesus. Por isso que João vai dizer que Jesus, ele é o caminho, que o caminho que leva o homem até Deus é Jesus. A pessoa pode ficar fora da igreja? Não precisa ir para a igreja? Não tem. Quando a gente fala igreja é complicado, porque as pessoas hoje pensam que a igreja é as quatro paredes. A igreja não é quatro paredes, né? A igreja é o corpo, a igreja são as pessoas que se reúnem, não importa onde, para falar, para ter atitudes semelhantes às de Jesus e tudo mais. E essa coisa é que faz com que a gente tenha e que a gente viva a igreja. Aqui é uma igreja? Sim, é uma igreja aqui na nossa casa. Por quê? Porque nós nos reunimos ao redor da palavra de Deus, nós servimos as pessoas que chegam, nós tentamos nos respeitar, nós tentamos nos amar, nós partilhamos a vida, dividimos o pão. Isso aqui é uma igreja.
Onde né? tem 2 ou 3, né? Reunidos em meu Isso, nome, eu estarei. é isso aí, não é as 4 paredes, é isso mesmo. Onde tiver 2 ou 3, ali Jesus vai estar. Então a igreja, ela se forma não pelo número enorme de pessoas, mas aonde se declara que Jesus é Senhor. Então isso que nós estamos fazendo é um culto. É um culto. Mas quando nós estamos servindo pessoas, também é um culto, né? Quando chega alguém da rua que nós precisamos dar banho, precisamos dar comida, precisamos ajudá-lo, isso também é um culto, né? O culto não se restringe simplesmente ao domingo. O domingo tem o fim nele mesmo. Ouvir cantar, ouvir a palavra e ir embora. É dois Então, um culto em ação e um culto de palavra, né? Não, o culto sempre é uma ação. Todo culto é uma ação. É uma ação. Todo culto. A palavra, ela tem que ativar uma ação, ativar o ser humano para viver em serviço ao outro, né? Isso é a igreja do Senhor Jesus. Ontem foi o que o senhor falou na igreja também, né? Que não adianta só nos reunirmos no domingo ali e não fizermos a diferença, né? No Isso. bairro, na cidade e até os confins da terra, né? Isso. Não, O também efeito não é igreja, né? O efeito do meu testemunho vai influenciar pessoas na cidade, na região, no país e também no mundo. O efeito do meu testemunho precisa afetar a transformação do mundo. É isso que a igreja tem que fazer. É isso que a igreja tem que fazer. E se nós queremos seguir Jesus, nós temos que fazer essa palavra. Então, é esse negócio aí. Aonde ela se perdeu, a igreja se perdeu, a gente precisava ler a história, né? Mas é isso aí, vamos ler então o verso 10 do capítulo 1 e o verso 1 Foi só uma introdução. e 2 é só para relembrar. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Isso aí. Beleza? Qual é a palavra que você não entende? Propiciação. Isso. Tem no Antigo Testamento, quando Moisés vai montar a Arca da Aliança, tem uma placa que vai em cima da Arca da Aliança, chamada a placa de propiciação. O que significa? Aquela placa era uma placa de ouro que vai em cima e que tem 2 anjos, querubins, ajoelhados e de asas um para o outro, assim. Ali é a placa onde o sangue do cordeiro seria espargido, ou seja, vai levar um cordeiro sem mancha, sem mácula, e lá ele vai ser morto, e o sangue vai escorrer naquela placa de ouro. Aquilo chama a propiciação. Significa que existe um bloqueio da ira de Deus em relação à humanidade. Então, aonde Jesus está, ele é a propiciação dos nossos pecados, né? Então é algo que nós precisamos entender. Isso é muito claro. A propiciação é só para aqueles que estão embaixo da pessoa de Jesus, porque ele derramou o seu sangue. Quem está embaixo está
longe da ira de Deus. E quem está fora também está dentro da ira de Deus, né? Então, ele é a nossa propiciação. Então, isso é propiciação, uma proteção através do sangue de Jesus. Deu para entender, não? No Antigo Testamento tem a placa da propiciação. E ali o cordeiro era morto. E quando o cordeiro é morto, lá no Santos dos Santos, o que acontece com o povo? Ele é perdoado. Ele é perdoado, né? Tá bom? Então, essa é a palavra. Mas uma das coisas que no verso 10 ele está dizendo assim: se nós falarmos que nós não temos pecado, nós fazemos quem mentiroso? Jesus, né? Então, quando nós dissermos que nós não temos pecado, nós estamos indicando que Jesus, ele é mentiroso, ele mente. E se ele mente, nós também podemos mentir, né? Entendeu? Então, uma das coisas que nós precisamos entender é que se nós afirmarmos que nós não erramos em coisa nenhuma, nós fazemos Jesus mentiroso. Ou seja, aqueles caras que são perfeccionistas, que não querem errar de forma nenhuma, e aí ele fala que ele precisa, ele transfere a culpa para outra pessoa e faz com que ele sempre tenha, ele sempre esteja certo em tudo que ele fala, em tudo que ele faz, né? Esse cara, ele não entendeu o Evangelho. Mas isso é um problema da construção social do cara, que a família pegou muito no pé, que ele tinha que ser tudo perfeito, que ele tem que corrigir tudo, que ele não pode errar nunca. Não. Deus, ele reconhece que o ser humano, ele vai errar, ele vai falhar, ele vai atrapalhar a vida do outro, como nós vemos que o pecado é de todo mundo, porque o pecado espalha na vida de todo mundo. Mas quando nós não assumimos os nossos erros, nós estamos falando que Jesus é mentiroso. Então a melhor coisa que tem para a vida cristã é assumir o erro que cometemos, né? Quando assumimos o erro que cometemos, nós não estamos falando que Jesus, ele é mentiroso. Então, João, ele está motivando as pessoas a assumirem os erros que eles cometem, porque isso é de suma importância para que a vida de Jesus, a pessoa de Jesus, faça efeito em nossa vida, a crucificação faça efeito na nossa vida, a ressurreição faça efeito na nossa vida, né? Quando nós dissemos, não, eu não errei, eu sou o cara, eu nunca vou errar, não, você já errou, cara. Você já errou por ser assim, né? Orgulhoso, soberbo. Então você tem que cuidar para que isso não aconteça. E além de fazer Jesus mentiroso, a palavra dele não está em nós, né? Então parece que quando eu não assumo o pecado ao qual eu cometi, a palavra também não está na gente. Então você que mente, ou você que erra no oculto, você não foi alcançado pela palavra de Deus e ela não está em você, né? Então é algo que João já vem tratando, se você confessar o seu pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar. Ele está dando todas as possibilidades para você entender que você não pode fugir da responsabilidade que você tem e dos erros que você cometeu. Mas existe um Deus que perdoa.
Agora, se eu não assumo os erros que cometi, eu também estou dizendo que a palavra de Deus, ela não está em mim, né? Então tem duas consequências para quem oculta o erro que cometeu. Primeiro, está dizendo que Jesus é mentiroso para os outros. E outra coisa que acontece é que a palavra não fez efeito na minha vida. Então ela não está em mim. Então é algo que a gente precisa entender, né? E aí ele vai falar no verso 1 que ele escreve essas coisas para que as pessoas não pequem. Mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo, né? Então, qual é o processo aqui? Ele está falando para a gente ser impecável? Não. Ele está falando, mas se você pecar, eu gostaria que você pecasse? Não, eu não gostaria que você pecasse. Eu gostaria de pecar? Não. Mas se eu pecar, eu sei que eu tenho um advogado, né? Que é Jesus Cristo, que intercede pela gente diante de Deus. Então Jesus, ele é o advogado, mas ele também assume a sua culpa, porque é ele que tira o pecado do mundo. Então Jesus, ele é nosso advogado diante de Deus, e ele também assume a responsabilidade, que é essa coisa da substituição. Jesus, ele nos substitui na cruz, ele morreu em nosso lugar, né? E por ele morrer em nosso lugar, ele pagou o preço. Então João, ele está dizendo a respeito dessa situação de que Jesus, ele nos defende diante de Deus. Mas, como nós vemos no verso 9, se nós confessarmos, nós temos que nos dar como réu confessos, para que ele possa nos defender. Se nós não confessarmos, ele não vai defender. Então, qual é o efeito, então, maravilhoso que a gente vê na pessoa de Jesus? Primeiro é que ele espera uma atitude de humilhação nossa, falando assim, fui eu errei. Segundo é que nós nos submetemos ao perdão de Deus e somos alcançados pela palavra de Deus. E fazendo isso, nós vamos falar que Jesus, ele é verdadeiro. Então, até no assumir o erro, até no assumir pecado, até nos confessar os erros que cometemos e tudo, tem um efeito abençoador para a nossa vida. Então, essa coisa que nós precisamos criar é a dinâmica na nossa casa. Porque nós perguntamos para todo mundo, quem foi? Nunca foi ninguém. Então, aqui você está dizendo muito claro que Jesus é mentiroso e a palavra de Deus não te alcançou. E Jesus, ele não tem como defender você e nem substituir você. Então, olha a dinâmica da inversão que acontece quando nós não assumimos os erros que cometemos. Não é? Então, eu estou falando que Deus é mentiroso, eu estou dizendo que ele não tem poder de me perdoar, eu estou dizendo que ele não pode me defender diante de Deus, eu estou dizendo que Deus não está nem aí com a minha vida. Mas quando eu assumo o benefício de assumir o erro ou de assumir o pecado, é afirmar que Deus é verdadeiro, é afirmar que a palavra de Deus está em mim, é dizer que ele tem todo o poder para me defender, é permitir que Deus de verdade me ame apesar dos meus erros. Então, ó, o efeito que Deus nos dá quando confessamos os nossos pecados, né, os nossos erros, quando nós andamos na verdade. Isso é um efeito abençoador para a nossa vida. E ele é advogado, nosso advogado justo.
E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelo de todo mundo. Então, é aquilo que eu já expliquei, é a propiciação. A propiciação é o impedimento da ira divina chegar até você. Isso é a propiciação. Ah, mas a ira divina então é que os terremotos aconteçam, é que a fúria do mar aconteça, que os vulcões começam a estourar e ficarem ativos e tudo mais. Não, não é. A ira de Deus é fazer com que Deus entregue você ao seu próprio desejo, à sua própria vontade e ao seu próprio coração. Por isso que nós falhamos muitas vezes. Porque nós falamos assim: ai Deus, satisfaz a vontade do meu coração. Tem alguma coisa errada, né? Por que tem que satisfazer a vontade do meu coração? Não, eu estou aqui para servir a Deus. E eu estou aqui para poder ouvir o que Deus de verdade quer. Então é algo que nós precisamos de verdade viver. Então a propiciação que Jesus vai fazer com que a gente permaneça na vontade de Deus, né? E que a gente possa entender que a ira de Deus não é nada, a AIDS é a ira de Deus, o câncer é a ira de Deus, essas doenças que estão aparecendo é a ira de Deus. Não, não é. As coisas da natureza que acontecem, não. A ira de Deus é, por Deus amar você, Ele vai falar: bom, já que você quer viver da forma que você quer, então viva. Eu te solto. Pode viver da forma que você quiser. Vai viver. Vive do jeito que você achar que está certo. Mas lá na frente a gente vai se encontrar. Isso é ira. Isso é a ira de Deus, né? Paulo vai deixar muito claro isso em Romanos, né? Romanos 1. Né? A ira de Deus que veio sobre a terra. Deus entregou o homem ao seu próprio coração, ao seu próprio desejo e à sua própria vontade. Pronto. Aí virou bagunça. Você imagina você se entregando a si mesmo. Meu Deus. Você sendo Deus de você mesmo. Você achando que você pode tudo. É o que acontece com Só vai dar coisa errada, cara. Então, o que você tem que fazer? Vir para debaixo da propiciação, que é Jesus. E aqui é limitado. Você vai ter que amar e obedecer, porque a Bíblia deixa muito claro no Novo Testamento: aquele que me ama, me obedece. Então, aonde eu for, a propiciação, que é a pessoa do Cristo, vai estar do meu lado. Aonde eu for, o advogado vai estar do meu lado. Ele vai me defender. É essa coisa. Por isso que o Evangelho tem algumas exigências. Por isso que João vai falar que ele é a propiciação dos nossos pecados. Beleza? Alguém quer falar alguma coisa? A crucificação foi uma propiciação? É o fato da propiciação, né? Porque derramou o sangue. E não derramou o sangue no templo. Derramou o sangue fora da cidade santa. Isso tem um significado enorme, porque a propiciação é para todos, não é para alguns. Entendeu? Isso aí é emblemático. E eu acho que o fato da gente não precisa nem ir muito longe para saber o que é a ira de Deus, né? É só a gente lembrar do nosso próprio passado, né? Isso, lembrou do passado, é isso aí, cara. Já tá lembrando da ira de Deus, né? É isso Aí aí. você vai colocar na balança: vale a pena viver de novo ou não? É Se isso você mesmo. falar que vale a pena viver de novo, você está dizendo que Deus é mentiroso e que Ele não mudou nada a sua vida, né? É isso mesmo. Mas isso não impede de a gente entender que nós estamos vivendo uma guerra interna entre o homem velho e o homem novo, porque isso sempre vai ser uma luta. Não importa
qual é a luta. Eu tenho as minhas lutas como homem velho, né? Mas eu tenho minhas lutas para que eu possa ser um homem novo também. Então todos nós, não importa a luta que nós estamos passando, nós estamos vivendo uma luta interna entre o homem novo e o homem velho. Então essa coisa nós vamos viver sempre. Mas nós temos que pensar que quando nós estamos lutando para ser um novo homem, nós temos Jesus como aquele que vai estar junto. E nós temos o Espírito Santo que vai vencer junto com a gente, porque é promessa de Jesus isso, que Ele vai nos defender, Ele vai lutar junto com a gente. Então o próprio Deus entra na sua guerra. E quando você se declara fraco, porque aqui é o contexto, né? Você falar da sua fraqueza, do seu pecado, dos erros que você comete e tudo mais, né? É você se declarar vencido. Porque quando você fala assim, putz, mano, fiz merda, fiz isso, fiz aquilo outro, você vai falar, pô, eu sou um fraco. Mas é nessa hora que Deus vai te fortalecer. Quando você se declara fraco e vencido. Agora, se você acha que você é forte, que você consegue vencer todas as coisas, tem um erro na sua vida cristã. Então, você tem que se declarar fraco diante daquele que pode todas as coisas. Amém? É isso aí. Alguém quer falar mais alguma coisa? Opa, acho que tem um teste legal para fazer assim, né? Deus ser entregue aos meus próprios desejos. Uma coisa legal pra gente pensar é assim, tipo, imaginar 10 Fel aqui dentro da casa, entendeu? Daniel imagina 10 Daniel, 10 Fábio. Cada um se imaginar, como seria eu com mais um, assim, né? Tipo, suportaria? Aí você vai olhar e falar, não suporto. É isso mesmo. Porque você mesmo se examina e fala, meu, imagine outros de mim, cara. Nossa. Eu tenho que lidar? Putz, não dá, então preciso tentar ajuda. Não ia. É isso mesmo. É isso mesmo. Então, se nós entendemos, o que eu quero que você guarde, confesse o seu pecado. É isso que eu quero que você entenda. Porque quando você confessa, a palavra de Deus está em você e Deus vive. A segunda coisa que eu quero que você entenda, que você é fraco, que você precisa de ajuda. Terceira coisa que eu quero que você entenda, que o próprio Deus está propenso a cooperar para que você não faça mais aquilo que você fazia. Beleza? Joia? Vamos orar? Vamos orar. Senhor Jesus, queremos te agradecer pela oportunidade que nós temos de ler a palavra junto, de entendê-la e de fazer com que o seu nome seja grande. Pai, também nos ajuda a ter, Senhor Deus, condições de viver uma vida mais parecida com o Senhor. E que a gente viva uma vida que vale a pena viver. Servindo pessoas, servindo o Senhor, cuidando, Senhor Deus, ó Pai, para que todos possam viver uma vida sã. Em nome de Jesus nós oramos. Isso aí. Aí, falta... Vamos tomar café então. Tem que falar olhando aqui, né?